Olá, começa aqui o Religare Conhecimento e Religião. A filosofia, teologia, ciência e as pessoas de um modo geral buscam de diferentes maneiras estabelecer uma relação com o divino. Para falar sobre mística e sobre a negação conceitual de Deus e seus desdobramentos, eu recebo Luiz Antônio de Araújo. Seja bem-vindo, Luiz. Acompanhe as notícias do Religare pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é www.tvhorizonte.com.br/religare. No nosso site você acessa os vídeos das entrevistas, fica sabendo sobre o que acontece no programa. Nós estamos também nas redes sociais, procure por Religare, Conhecimento e Religião e deixe os seus comentários para a nossa equipe. Luiz, na sua pesquisa no mestrado em Ciências da Religião, você se interessou por esse modo como a tradição investiga, trata o conceito Deus. O que você poderia nos dizer, não é, sobre essa atenção, não é, que a nossa tradição de pensamento dá a esse conceito? Então, eu acredito assim que Deus, eu parto do pressuposto de que Deus é uma das preocupações do intelecto humano, desde as reflexões mais originárias, as reflexões mitológicas. E isso também, se a gente for pensar no campo filosófico, isso é uma questão recorrente nos pré-socráticos e, acima de tudo, quando começa a sistematização ali com Platão e Aristóteles, o período medieval. Então, isso foi uma questão recorrente, né, de diversos modos. A questão sobre o divino, ela tem uma grande importância, tanto no campo filosófico quanto no campo teológico. Platão já alertava lá da necessidade de uma segunda navegação. Então, partir das coisas sensíveis depois, e isso não satisfaz. É preciso uma segunda navegação, ou seja, é preciso ir além, é preciso uma metafísica, ir além da física, para se chegar a um conhecimento através do intelecto. Pois, seguramente você traçou, né, um espectro bastante amplo, né, desde as tradições mitológicas e na nossa tradição ocidental, da Grécia aos dias atuais. Seguramente aí nós vamos encontrar várias correntes de pensamento. Você identificaria correntes principais na abordagem sobre o conceito Deus? Sim, eu gostaria de destacar e chamar a atenção para duas correntes, né, de maneira especial. Aquilo que começa com a dicotomia ali entre Heráclito e Parmênides, do ser e do não ser. Então, Aristóteles parece que toma uma posição muito forte pelo lado de Parmênides, da questão de conceituar o ser, de dizer o que o ser é, e de partir do princípio do ser como algo verdadeiro, como algo incontestável e como algo eterno. E há uma outra tradição platônica e neoplatônica que considera uma abertura de algo além do ser e além do uno. Uma abertura para o bem, que seria uma dinâmica de amor que move todas as coisas e atrai todas as coisas. No seu entendimento, essas duas tradições, não é, organizam essa ampla história? Sim, seria ali o eixo principal, né, que depois vão influenciar todo o período patrístico, o período escolástico, o período contemporâneo também, né? Como é que essas duas tradições, então, como é que você vai demonstrando isso ao longo da história do pensamento no Ocidente? Nós vamos escolher uma delas, por exemplo, e vamos encaixando aí nomes, perspectivas, questões. Isso. Então, assim, as duas tradições, uma das tradições, talvez a que foi, talvez não, a que ganhou um sentido hegemônico maior na nossa forma de pensar, foi a tradição catafática. O que quer dizer esse termo? É um termo grego que é uma posição afirmativa, partir de Deus a partir de um ponto afirmativo. Então, partir de Deus, a partir da concepção de Deus através do ser. O ser que é essa ideia originária de que é o início de todas as coisas, né? A origem de todas as coisas e o sentido de todas as coisas. Então, isso foi posto por Parmênides em primeiro lugar, e Aristóteles tomou isto como, na metafísica, ele vai desenvolver essa realidade, né, de uma ciência primeira que investigaria o ser enquanto ser, que seria a filosofia primeira ou a teologia, que se ocuparia da questão divina. E se ocuparia dessa questão dando nome, categorizando. Aristóteles chega ao máximo grau do pensamento ali, afirmando
que o motor imóvel é o sentido para que todas as coisas se movem, né? É a realidade perfeita. Então, isso vai influenciar, vai influenciar todo o cristianismo ali, de certa forma. Eu cito a profissão de fé do Concílio de Nicéia em 315. Né? Essa profissão de fé ela é uma profissão baseada na conceituação. Né? Deus é Pai, é bom, é verdadeiro. Então, assim, se conceitua, se procura elementos para dizer o que Deus é. Né? Partindo também de uma dimensão bíblica de Êxodo. Eu sou aquele que sou. Então, Deus é o ser. E Deus passa a ser identificado como ser. Essa tradição você está chamando de tradição hegemônica. Isto, é uma tradição... Um pensamento filosófico e teológico do Ocidente. Isto, que perdurou durante séculos, né? Influenciou a nossa cultura e influencia também as pessoas comuns, né? Do dia a dia. Quer dizer, a nossa mente fica um pouco conturbada quando nos distanciamos do ser. Né? Nós não estamos acostumados a calar, mas nós estamos acostumados a falar sobre aquilo que Deus é. Né? As religiões, os dogmas, os ritos, os sacramentos, né? Sempre a palavra, a força da palavra, a força do Logos, do Evangelho de João. Então, essa tradição influenciou um nome forte também, que seria Tomás de Aquino, né? Que tomou partido disso e ali ele sistematizou toda uma teologia em torno disso. Até mesmo nós podemos perceber as provas da existência de Deus, ou as vias, né, para se provar a existência de Deus. Então, essas Todas as tentativas de estabelecer provas ou vias da existência de Deus fazem parte dessa tradição? Fazem parte dessa tradição. Né? A Santo Anselmo, nós podemos considerar assim, aquela prova, né? A prova ontológica, né? O sentido ontológico, o sentido do ser. Né? Então, Santo Anselmo fala que Deus é aquela ideia da qual nada maior nós podemos pensar. Então, o conceito se torna uma força, né, de sentido nessa tradição, que é a tradição catafática. Então, você diz que isso faz parte da história do pensamento, é objeto de estudo de filósofos, teólogos e teólogas, mas também das pessoas. É hegemônico também no âmbito cultural, popular. E isto, por ser uma influência da tradição teológica dominante do período medieval, e a gente observa os resquícios no cotidiano das pessoas, né? As pessoas se sentem encorajadas a falar sobre Deus, a falar quem Deus é. Deus é bom, Deus é eterno. Então, Deus é juiz, é salvador. Então, nós temos conceitos para falar e somos encorajados no dia a dia das pessoas comuns a falar sobre Deus. Essa coragem vem dessa filiação a uma tradição hegemônica que você está dando o nome, né? Catafática. Catafática, que trouxe toda uma herança, né? Uma herança cultural do nosso modo, o modo ocidental de pensar, né? Da metafísica clássica, e isso se impôs, de certa forma, aí como um modo de pensar Deus na nossa cultura ocidental. Agora, você falava então da outra tradição, então, que não hegemônica, né? Qual é o nome dela? É a tradição apofática, que é o apofático do grego, quer dizer negação. Então, também conhecido como teologia negativa. E essa tradição... Essa expressão é mais recente. É mais recente, né? Tomou-se, mas o apofaticismo quer dizer isso mesmo, é negação, que depois virou teologia negativa, já é uma tradição, é uma linguagem mais recente, né? Um termo mais recente. Mas a tradição negativa, ela remonta ali à teologia platônica, né? Então, ali a gente pode perceber que na teologia platônica, Platão concebe o mundo das ideias, a realidade física em detrimento da realidade metafísica, ou as coisas sensíveis, das coisas... Então, esse paralelo que Platão faz... As sensíveis das inteligíveis. Das inteligíveis. Sim. Então, Platão faz esse paralelo para poder dizer que a gente vai partindo da experiência física, da experiência dos sentidos, para a experiência da inteligência. Mas que há um momento em que a racionalidade, que algo escapa à razão. Então, esse algo que escapa à razão é o bem, é um dom, é um momento originário de pura doação, né? Do qual
a razão não consegue atingir, não consegue conceituar, não consegue abarcar. E essa tradição, depois, com o neoplatonismo, que o neoplatonismo é aquele nome que nós damos daquelas reflexões ali depois da reflexão primeira de Platão, do século III até o século VI, da Academia Platônica. Então, muitos voltaram às questões, principalmente do uno e do bem, né? O uno é aquela realidade que unifica todas as coisas. E o bem é aquela realidade que dá sentido a todas as coisas. Como que nós percebemos ou captamos o uno? E Platão fala que pela inteligência nós chegamos a um patamar, mas não compreendemos. Há algo que escapa e esse algo que escapa é que se foca nesse sentido da negação. Sim. E do bem como realidade, de não pensar Deus como ser, mas Deus como um sem porquê, como uma doação. E na experiência popular, isso se expressaria de que forma? Na experiência popular, se expressaria naquelas coisas que a gente às vezes não encontra sentido, né? Às vezes uma morte prematura de uma criança, né? Uma coisa um grave acidente. Quando o silêncio se impõe. O silêncio se impõe. E às vezes ali naquele momento a gente não consegue entender por meio das palavras ou por meio da razão. Eu estou conversando com o Luiz Araújo, nós estamos falando sobre mística especulativa. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já.